Estava lendo aqui o devocional do Spurgeon, li essa semana, e uma das mensagens dele, vou ver até qual que foi aqui, dia 9 de setembro, a mensagem da noite, onde ele lê Apocalipse 4, versículo 4, e faz o seu devocional, que é esse devocional que eu tenho aqui, muita gente tem também. Eu quero comentar uma parte dele com vocês e levantar uma questão que eu considero importante. Não sei se vocês consideram também, eu acho que a gente deveria parar um pouco para pensar nisso que Spurgeon disse. De tudo que ele falou, eu marquei essa parte aqui dele. Deixa eu só adicionar Spurgeon aqui, que ele está sem adicionar no meu dicionário, né? Pronto. Né? Ele terminou o devocional falando o seguinte, que os cristãos da terra imitem os santos no céu e a sua proximidade com Cristo, que nós no mundo estejamos como os anciãos estão no céu, assentados ao redor do trono, que Cristo seja o objeto dos nossos pensamentos, o centro da nossa vida. E ele comenta isso porque no texto de Apocalipse 4, ele lê o seguinte, ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco. E aí ele lembra dos anjos também, né, na frase dele aqui. O que acontece? Esses anciãos e aqueles anjos estavam totalmente voltados para Deus, entende? E é por isso que ele chega nessa conclusão. Essa pequena oração que nós cristãos na terra imitem os santos no céu. Ou seja, nós estejamos focados em Deus, né, em Cristo, e desejamos a sua proximidade, né, estarmos mais perto com Cristo. É uma oração muito interessante de Spurgeon, e ele vai continuar, né, que nós no mundo estejamos como os anciãos do céu, sentados ao redor do trono. O que me leva a pensar uma coisa interessante sobre isso. Há coisas que deveriam importar para todos os cristãos, sabe? Todo mundo deveria se importar com algumas coisas em relação ao cristianismo, a nossa fé, né? A luta, por exemplo, contra o avanço do pecado, a luta a favor da expansão da igreja, ou seja, são temas que deveriam ser importantes para nós, né? E principalmente, como eu coloquei aqui, a luta para defender a verdade do evangelho. São coisas que são características do cristianismo e que nós muitas vezes não fazemos, né? Focamos em tantas coisas, focamos na música, focamos na roupa, focamos no mundo, mas não focamos em coisas que são importantes, coisas que deveriam nos unir. Você vê que tem 24 anciãos, cada um do lado, eles não estão discutindo, eles estão ali do lado, entende? Isso é importante. Você vê os anjos, eles não estão brigando para ver quem adora mais, ou para quem adora com mais poder, não. Todos estão adorando a Deus eternamente, né? Spurgeon desejou isso no texto, né? Que nós, como cristãos, pudéssemos imitar aqueles santos e focássemos em Deus, né? E pensássemos em Deus e nas coisas que importam para Ele e não para a gente, né? Então, pensando nisso, eu trouxe 3 coisas pelas quais todas as igrejas deveriam lutar, né? E com isso eu espero que você, pelo menos, comece a pensar nisso também, se não, lutar a favor disso também. Primeiro, todas as igrejas, independente da denominação, independente da língua, do local que ela está, todas as igrejas deveriam lutar contra o avanço do mundo dentro da igreja. O que significa? A cosmovisão mundana está invadindo a igreja há muitas décadas. Todos nós deveríamos lutar contra isso, mas muitas igrejas já se entregaram para isso. Bom, será que dá tempo de voltar? Será que dá tempo de refazer o caminho do jeito certo? A gente está falando para uma geração nova. A maioria de vocês tem entre 25 e 30 anos, ou seja, vocês estão bem no início da carreira eclesiástica, digamos assim. Nós temos a chance de lutar contra a invasão do mundo. Por que é que não lutamos? Uma igreja fala de dons, outra igreja não fala de dons, outra fala de missão, a outra não fala de missão, e aí uma briga com a outra por causa de roupa, por causa de dinheiro. Por que nós não lutamos pelas coisas certas? Como, por exemplo, a invasão do mundo dentro da igreja, tá? Como é que está na sua igreja? O mundo tem invadido? Você tem percebido que o mundo tem ganhado? E ele está dentro da igreja ou entrando na igreja? Coloque aqui nos comentários, tá? A segunda coisa pela qual
todos nós, independente da igreja, deveríamos lutar, é lutar contra a falsa pregação nos púlpitos. Isso mesmo, falsa pregação nos púlpitos. A igreja verdadeira deveria se preocupar em ensinar a Bíblia, não em trazer falsas promessas. Nós não deveríamos nos preocupar com a vida alheia lá no púlpito e ficar revelando que fulano de tal está em perigo, e fulano de tal está em adultério, e outro fulano de tal está pensando em fazer alguma coisa errada. O nosso papel é ensinar a Bíblia, seja na escola dominical, seja no púlpito, na pregação, e fazer com que a Bíblia mesmo toque o coração daqueles pecadores que estão no banco, ou até aquele que está pregando. Então nós deveríamos lutar contra a falsa pregação nos púlpitos. Muitos pastores não leem, não pregam a Bíblia nos púlpitos. Muitos pastores não estudam em casa e pregam nos púlpitos. Muitos pregadores só se tornam pregadores para ganhar dinheiro e não estudam a Bíblia. Vão lá, enchem a cabeça do povo de qualquer coisa, menos da Bíblia, e saem ainda com dinheiro na mão. Isso está errado. Todas as igrejas deveriam lutar contra essa falsa pregação. O terceiro ponto, o mais ignorado de todos, na minha opinião, todos nós deveríamos lutar a favor das missões e do evangelismo verdadeiro. Não estou falando de qualquer evangelismo, estou falando do evangelismo verdadeiro, tá? Evangelismo e missão não é convencimento materialista. Muitos cristãos tentam evangelizar convencendo as pessoas de coisas mundanas, como por exemplo, creia em Jesus que ele vai te dar uma casa nova. Creia em Jesus que ele vai te dar um carro novo. Creia em Jesus que ele vai restaurar a sua vida física, financeira. Isso não é evangelismo. Isso não é promessa de salvação. A salvação envolve a condenação ao inferno. Creia em Jesus, senão você vai passar a vida toda no inferno distante de Deus. Esta é a pregação do Evangelho. Quando Jesus pregou pela primeira vez, ele disse, é chegado o reino dos céus. Creiam e sejam salvos. Acho que é mais ou menos isso que ele fala. Bom, então nós deveríamos lutar contra essa falsa promessa que há nos evangelismo de que você vai ter uma vida boa, de que você vai ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente. Nada disso tem a ver com o cristianismo, tá? Inclusive, Paulo era perseguido, né? Ele nem pôde trabalhar. Os apóstolos não tinham uma vida de ouro. Eles não tinham o carro do ano, a roupa do ano, o celular do ano, nada disso. Eles andavam pregando o evangelho da cruz, o evangelho de salvação do inferno, não o evangelho de salvação financeira, porque isso o mundo sabe fazer muito bem. Agora, salvar a sua alma do inferno, só Jesus pode salvar. 3 coisas apenas, né? Será que tem mais coisas? Eu acho que tem mais coisas, mas eu vou deixar vocês colocarem aqui nos comentários. Pelo que nós, cristãos, deveríamos lutar, ao invés de perdermos tanto tempo brigando por coisas mundanas. Fique com Deus. Até o próximo vídeo de notas pequenas. Eu vou tentar fazer mais. Acho que vai ser interessante para trazer mais conteúdo aqui para vocês. E